Olá, meus queridos cravos e rosas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Poder do Oculto. Meu nome é Natália, para quem não me conhece, gratidão a todos que estão presentes neste momento. Bom, vamos lá para a leitura em nome do amor, signo de Libra. Eu acredito que vocês já repararam que agora tem uma sequência, os vídeos, né? Então, Libra e Áries, depois Capricórnio e Câncer, aí vem Touro e Escorpião, depois Aquário e Leão. Pode inverter, mas são signos fixos, tá? Depois os signos mutáveis, Sagitário, Gêmeos, Virgem, Sagitário, Gêmeos, Virgem e Peixes, tá? Então já tem uma sequência, então vocês sabem aí quando vai chegar os próximos vídeos, ok? O que a gente vai ver hoje? Signo de Libra, leitura em nome do amor. Desse lado da mesa eu vou colocar a energia de vocês, desse da pessoa. Pode ter uma oscilação na energia? Pode. Principalmente se vocês estiverem lidando com signos mutáveis. Como eu disse, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, tá? Às vezes a pessoa não tem o Sol nesses signos, mas ela tem uma frequência. Então, acaba sendo, tem hora que é você, tem hora que é a pessoa. Por isso que tem a leitura particular, para que você não fique com dúvidas, para que você venha entender a sua frequência da pessoa, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos iniciar. Peço ajuda aos meus guias e mentores espirituais que estejam aqui nesse momento me orientando no signo de Libra. A leitura é em nome do amor. Essa leitura, ela não precisa ser só romance, tá, gente? Pode ser vocês trazendo um filho, na mesa uma filha, um primo, um vizinho, um parente distante, tá? Um patrão, pode ser, tá? Vamos ver aqui a frequência de vocês, signo de Libra. Amor, qual que é a frequência de Libra? Amor. Abrindo a energia, olha que bacana, legal. Vocês estão se abrindo para sentir, para receber. Isso é muito importante, né? Na parte dos relacionamentos, é importante você estar aberto, né? Eu vejo aqui, por mais que haja uma frequência aqui de alguém um pouco rígido, que pode ser vocês ou não, aqui o espiritual mostra que está trabalhando muito no seu mental para que você se abra, né? Para que você saia de uma frequência de resistência, né? E se permita sentir. Eu acredito que quando você sai dessa frequência do mecânico, né? Ou da raiva, ou da rigidez no relacionamento, né? Nos relacionamentos, você se permite sentir só. Sentir sem expectativa. Eu acho assim que quando você chega nesse ponto, a nível de maturidade nos relacionamentos, é ótimo, porque isso liberta tanto você quanto a pessoa. Quando você, vou dar um exemplo, envia para a pessoa uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho, você está colocando o seu melhor ali, né? Eu sou, assim, eu sou muito crente dessa cultura de que a gente se apaixona pela gente mesmo, quando a gente está apaixonado pelo outro. Porque, na real, é isso. Quando você fala que ama a pessoa, quando você escreve algo para a pessoa, você está olhando para a pessoa e você está vendo, né, nela o que você gosta, né, o que você tem de certa maneira. Então, isso é muito válido quando a gente ama saudável. Eu acredito nisso.
que o amor saudável não é aquele que espera o que o outro vai falar ou fazer, mas você falou, né? Você entregou o melhor de você. E é tão bom quando você entrega o seu melhor. Se você ama, você transborda, né? Você transborda aquilo dentro de você. E se o outro não transborda, é uma questão do outro, né? Mas é muito bom você se sentir amado, né? É muito bom você ser cuidado. Então eu vejo aqui que o espiritual está trabalhando nessa abertura da energia de vocês, não só para essa pessoa, mas para todos, né? Esse amor incondicional, né? Que é um amor que a gente olha para o outro como se fosse para a gente. E a gente vai dar o melhor de nós, né? Eu até lembrei de uma situação que eu passei ontem, eu até comentei com a minha filha, né? Tem pessoas que trabalham em áreas que mexem com pessoas e diretamente ali. E são pessoas que querem colocar protocolos, regras, e geralmente quando eu bato de frente, né, com essas frequências, eu vejo que são pessoas assim que não têm um pingo de conhecimento de quem elas são. E elas querem ter protocolos em lugares que são extremamente sensíveis. Por exemplo, hospitais, né? Esse lugar que eu fui era um hospital, então eu sou muito do vamos olhar caso por caso, né? E eu vi que essa pessoa, desde o momento que eu cheguei até o momento que eu fui embora, ela ficou colocando obstáculos, né? E eu lembro quando ela fechou assim o atendimento, eu ia falar para ela, eu ia falar assim, isso que você fez comigo, da hora que eu entrei até a hora que eu saí, mais para frente você vai precisar de alguém que quebre o protocolo com você, mas a pessoa não vai quebrar, porque ela vai ter a mesma rigidez mental que você está tendo hoje. E daí eu falei, não fala nada, deixa de ser essa Natália que leva a pessoa até a água, afoga a pessoa e força a pessoa, né, a morrer e renascer. Acabou essa Natália. Você mostra o caminho, quer ir, vai. Não quer, tá tudo certo, né? E segue sua vida, porque eu me afogo todo dia. Eu quero pagar os preços. E não me lamento pela dor. Eu não me lamento pela dor. Eu sei que a dor que faz as coisas acontecerem nessa matéria. Enfim, saí e falei para a Sofia. Falei assim, ó, faça com o outro o que você quer que façam com você. Seja educado, seja a sua melhor versão. É claro, tem dia que a gente não tá bem. Tem dia que a gente não tá bem. Mas o dia que você estiver consciente, dê o seu melhor, né? Consciente, bem, dê o seu melhor, né? Busca trabalhar nisso, porque o universo vai trazer. O universo vai trazer. Ele vai trazer o que você doou, tá? Então a gente está num momento histórico que a gente pode manifestar coisas grandiosíssimas assim, mas a gente precisa ter consciência do nosso papel, né? O quanto o que o outro fizer tem a ver com o que a gente faria para essa pessoa. Se um dia vocês souberem a minha história toda, eu fui ajudada por muitas pessoas, mas muitas, né? Pessoas que nunca me viram e assim, de N maneiras, né? E eu conheci pessoas que não tiveram ajuda de ninguém, para nada, assim, né? Para nada. E são pessoas que são endurecidas pela vida. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? É que nesse momento o espiritual está ensinando vocês a se abrir. E não é esse se abrir para se machucar,
Mas para vocês entenderem quem são vocês. Você é amor? Viva o amor. Viva por você. E não esperando o outro, né? Eles estão até me mostrando uma capa de um disco que o meu pai tinha. Tem ainda, né? Disco de vinil que era escrito assim, amar é. E tinha aqueles desenhos, aquelas menininhas, sabe? Do roxinho assim, igual aqui no meu cabelo. E aqueles olhinhos assim. Então, amar é o que para vocês? Então, aqui o espiritual está falando para vocês se abrirem, porque tem pessoas que têm vontade de falar com vocês, têm vontade de se comunicar, né? Pessoas que são frias, mas que estão dispostas a sentir essa frequência que vocês emanam. Vamos ver a frequência dessas pessoas ou dessa pessoa que Libra está atraindo. O trabalho, o financeiro e hora de decidir. Bom, o que eu vejo aqui, né? A conversa, se respeitar primeiro, o afastamento. Vocês estão lidando com uma pessoa que ela é muito voltada ao trabalho, muito voltada ao trabalho. E é uma pessoa que, nesse momento, essa pessoa ela está sendo chamada para ter uma clareza melhor assim, em relação aos sentimentos. É alguém que está sendo chamado a olhar para essa parte emocional, que fazia muito tempo que essa pessoa não olhava, tá? Então, é uma pessoa extremamente materialista. Vocês podem estar lidando com alguém de Capricórnio, com alguém de Virgem ou Touro, mas está mais Touro e Capricórnio. E tem outra coisa, essa pessoa também pode ser de Aquário, ter forte Aquário, ter forte Aquário, tá mais para Aquário essa pessoa. Só que vocês entram na frequência dessa pessoa para trazer essa água, né? Então, assim, você tá fechado para a água, né? Tem uma energia de vocês fechado, certo? Só que o que vocês emanam é água. Então, essa pessoa, ela tá sendo atraída por isso, tá? Eles estão me falando que pode estar tendo um espelhamento, até mesmo uma mistura da energia de vocês aqui. Porque ao mesmo tempo que essa pessoa, ela pode ser extremamente terra, ar, ela emana água também. E então, assim, parece que você tá querendo ser o durão, a durona, só que emana ar. Essa pessoa aparentemente terra, ar, né? E emana alguma coisa ali, conectou na água dessa pessoa, vocês, tá? Então tem algo assim se misturando a frequência de vocês. Mas no fundo, a base de ambos é água, tá? A base de ambos. Nesse momento, essa pessoa ela tá passando por uma decisão muito grande em relação à água, né? Essa pessoa ela tá passando pelo momento onde ela gostaria de ignorar uma situação, uma pessoa. Parece que essa pessoa ela vive dois cenários, tá? Dois cenários. Tem um cenário que tem uma pessoa que gostaria muito de estar com essa pessoa e não pode mesmo, porque não há sentimento, tá? Não há sentimento. Tem um lado que tem sentimento e o outro não.
E o outro cenário que essa pessoa vive é o cenário de vocês, tá? Que também tem essa energia, eu quero, o outro não quer. Só que o espiritual está mostrando que essas duas realidades, elas precisam ser resolvidas. Uma realidade só precisa existir. Essa pessoa ela está em duas linhas de tempo, tá? Ela se encontra em duas linhas de tempo, essa pessoa que vocês estão lidando, tá? O que o espiritual espera dessa frequência? O que o espiritual espera dessa conexão de Libra? A reconciliação e história de amor. Então, essa pessoa, tanto você quanto essa pessoa, vocês precisam se reconciliar. E essa reconciliação, ela precisa ocorrer para que haja clareza tanto na sua vida quanto na vida dessa pessoa. Eu vejo aqui que tem uma energia muito nebulosa entre vocês. Então, muita energia de memórias do passado, que nem tem um choque das linhas de tempo. Você tem muita característica, ou essa pessoa tem muita característica do passado de vocês. Ou tem a ver com vidas passadas que vêm para o atual. Aí depende da crença de vocês. Então, o que dificulta esse esclarecimento tem a ver com essas nuvens netunianas que ficam entre você e a pessoa ali. Não dá para ter uma visão clara das coisas. Então, o espiritual espera que através dessa conexão genuína da água, você consiga ver além das nuvens e a pessoa também. Porque é isso que vai fazer unir vocês, né? E unir nesse estamos em paz, porque vocês precisam limpar essa frequência, né? Tem a energia da separação, tá? Aqui realmente tem um pesar e fala que tanto a sua frequência quanto dessa pessoa lá, em vidas passadas, relacionamentos passados. Vamos entender aqui, você, essa pessoa, está ligado pela história de vocês. Tem uma sincronicidade na história de vocês. E aqui mostra que tanto você quanto essa pessoa tem alguma energia ligada à separação na matéria, possibilidade de reconciliação, e aqui interferência dos pais nos relacionamentos. Tem uma questão ligada a irmãos, tá? Tem uma questão aqui de perdão em relação a pai, mãe, que liga você a essa pessoa. E aqui em relação a relacionamento, eu vejo aqui que tem uma dificuldade de ambos na entrega, tá? Na entrega mesmo, de ambos. Eu sinto assim que há uma dificuldade de vocês se entregarem a um nível mais profundo nos relacionamentos. Então, todo esse rolê que eu tô falando, faz com que você, essa pessoa, se conecte e através dessa conexão vocês modifiquem essa situação, tá? Vamos ver aqui, signo de Libra. Libra, amor. Tá vendo? A cura. Procrastinação aqui. Família de tribo e a sexualidade. Aqui tem uma questão ligada ao sexo, à família.
Tem uma situação também de deixar o tempo passar, sabe? Tem uma questão de que vem de linhagem, uma questão de time, de muitas vezes não conseguir ali sair de um lugar negativo, sabe? Parece que tem uma conformidade aqui, ligada à linhagem de vocês. Não tô bem aqui, não tá legal, mas eu continuo aqui. E tem uma questão ligada ao sexual muito forte, que é trazido da linhagem de vocês, através da parceria. Tem algum tipo de venda na parte sexual, sabe? Trabalho sexual. Não sei para quem é isso, tá? Mas é como se fosse uma moeda de troca. Então, muitos de vocês têm a dificuldade de sair de relacionamentos que não trazem uma completude, uma profundidade, mas não traz uma profundidade, uma completude, mas traz o sexo, tá? Porque é como se a questão sexual fosse a base do relacionamento em si. Do relacionamento em si. Ou fosse o principal critério para te manter dentro de um relacionamento. E só que fica uma dor muito grande durante muito tempo, né? Porque há um vazio muito grande dentro da relação. Parece que o valor da parceria, a base eu estou com essa pessoa por sexo, não tem aquela questão de nós estamos juntos, juntas, porque é algo mais profundo. Tá vindo isso aqui, tá? Vamos ver a frequência dessa pessoa. Ó, interessante, hein? Então, essa pessoa aqui, o que que mostra? E eles estão, volta a falar, que tem oscilação. Pode ser que eu tô falando de vocês, é da pessoa e assim vai. Pode ser também que você não saiba das coisas e tá falando de você, tá misturado. Parece que as duas histórias se fundem. Por isso que vocês se conectaram. Aqui mostra que tem uma questão de rejeição muito forte, ligada à frequência dessa pessoa. É uma pessoa que está muito, muito apegada a uma situação do passado. Assim, tem uma ligação muito profunda. Vocês podem observar aqui que mesmo que sejam números diferentes, 28, 13, tem uma sequência da cena. Aqui ela olhando e aqui com essa pedra aqui, amazonita, tá? Tem uma pedra que eu vi que é não sei que, musgo, que também é da cura do chakra cardíaco. E aqui é ela e aqui é o quadro, ó. Aqui é a frequência puxando, dela se lamentando, a rejeição, o término. E aqui a energia da paciência, né? Assim, o que eu estou sentindo é que tanto você quanto essa pessoa estão numa linha de tempo com duas realidades. Vocês têm uma conexão com essa pessoa e com outra. E mesma coisa a pessoa. E aqui me parece que se vocês quiserem estar numa linha de tempo que não seja essa pessoa, vocês estão afastados de uma pessoa
que quer se reconciliar, tá? Só que para vocês voltarem nessa frequência ou aceitar essa frequência, vocês confirmariam esse contrato aqui da linhagem familiar, principalmente o feminino. O feminino aqui trabalhava muito nas tribos com a parte sexual, de dar prazer para o homem. O contrato aqui é dar prazer para o parceiro, tá? Independente do que você está sentindo, dê prazer ao parceiro. E vocês podem voltar nessa linha de tempo, tanto vocês quanto a pessoa. Só que essa linha de tempo que vocês estão ligados agora é uma linha de tempo que vocês podem cortar esse contrato de linhagem, né? Só que para vocês cortarem esse contrato, vocês precisam ter consciência de que vocês vão ter que se abrir para essa conexão. Por mais doida que a conexão possa parecer, tá? Porque aqui tem um bonequinho, tem uma energia de voodoo aqui. Aqui pode ter alguma coisa ligada à magia, tá? Entre você e essa pessoa, que ocorreu no passado. Para quem acredita em vidas passadas, pode ser que houve algum tipo de feitiço entre você e essa pessoa, que ou você ou a pessoa conjurou, tá? Então vocês voltam, vocês estão presos nessa pessoa. Ou eles estão me falando que eu estou conversando com pessoas que conjurou muito para várias pessoas. E essas pessoas voltam para que vocês desbloqueiem, para que vocês quebrem um feitiço que vocês fizeram na vida da pessoa, tá? Então eu estou conversando com várias mulheres aqui que conjugaram muito feitiço de amor. E essa pessoa, ela volta na sua realidade. Para você, ela é a chave do desbloqueio dessa sua linhagem. Então, você está entre essas duas realidades. O que vai fazer você finalizar esse ciclo é você se abrir. Se você se fechar do jeito que você está, você vai manter a sua linhagem aonde está. Tá? Por isso que o sacrifício, ele tem que ser feito, ele dói. Porque você vai ter que desfazer isso. E o desfazer é você mostrando sua água para essa pessoa. Tá? É isso. Bom, vamos ver aqui qual o sentimento dessa pessoa por Libra. Olha lá, tá vendo? Amazonita. Depois vocês procuram qualquer pedra verde que trabalha o chakra cardíaco, tá? Porque essa pessoa, ela veio para quebrar um pacto geracional, tá? E é assim, quebra tanto o lado de vocês quanto dessa pessoa. Porque supondo que essa pessoa é um homem, essa linha do tempo que essa pessoa está presa do passado, essa pessoa tinha um parceiro ou uma parceira que tinha o mesmo contrato da sua linhagem, dá prazer para o masculino. Um exemplo, tá? É isso. Aqui está falando que essa pessoa, ela sente que você é alguém da linhagem. Eles estão mostrando muito uma joia verde. Tem uma questão ligada a um anel.
Um anel verde é um sinal aí para vocês, tá? Tá falando muito dos druidas, gnomos e cristais no geral, mas principalmente pedras aí verde. Aqui tá falando que essa pessoa ela compreende que você é alguém muito importante e na matéria mesmo, né? Você tem alguma coisa ligada aos seus olhos. Tem pessoas aqui que têm o olho claro, ou a pessoa tem, enfim, tem alguma coisa ligada a unhas, aos pés. Tem vários detalhes aqui aos cabelos. Enfim, o que essa pessoa ela sente? Ela sente que você é o final de um ciclo na matéria, tá? Que você é o final de um ciclo, que você é a totalidade de uma situação, tá? Você tá ligado a essa estrutura familiar. Eu gosto do 10 de ouros porque é como se você fizesse parte da rotina, da estrutura dessa pessoa. Vamos ver qual o sentimento de Libra por essa pessoa. 2 de copas. Ah lá. Bingo. 10 de ouros. Bingo. 10 de ouros. Que é o 10 de stones. Gente, total sincronicidade, as histórias se fundem. Não tenho dúvida. 2 de copas, uma profunda afinidade emocional. Você se conecta, pum, na pessoa. Só que se conectar, eu já falei aqui que o 2 de copas você pode se conectar com qualquer pessoa, mas quando tem o 10 de ouros, você realmente se conecta a um nível da matéria. Tem uma sincronicidade, né, de tempo, local, espaço, né, rotina, hábito. Então não é só a gente ter uma afinidade espiritual, emocional, né, uma reciprocidade de sentimento. É algo além, né? É isso que faz você construir algo com a pessoa. É o quanto de afinidade na matéria a gente tem. E aqui está mostrando que tanto você quanto a pessoa tem uma estrutura de vida, de crença, valores e familiar, tá? A estrutura onde vocês frequentam, móveis, casa, carro, uma estrutura mesmo, valores. E tanto você quanto a pessoa está nessa frequência de finalizar um ciclo ligado à linhagem de vocês. Tá ligado aqui aos compromissos, aos grupos, às crenças. Vamos ver o pensamento de Libra, o Imperador e a Princesa de Paus. Então, pensamento de vocês. Aqui a energia do Imperador, independência, uma certa frieza para se proteger. Não quer mostrar fraqueza. Não quer mostrar fraqueza. Pensamento dessa pessoa em relação a Libra, 7 de espadas e o mundo. Olha, aqui pensamento dessa pessoa em relação a vocês é que hoje houve um processo de cura, um fechamento de ciclo, alcançou algo grande, se libertou, teve uma expansão a nível mental, aqui veio a psique. Mas aqui, quando a pessoa pensa em você, é um sentimento de que ela roubou algo de você, que ela mentiu, que ela sacou algo, sabe? Que ela não foi verdadeira.
e que ela tá querendo pular uma etapa, né? Iniciar algo sem ali iniciar algo sem terminar outra coisa, mas ao mesmo tempo, quando ela pensa em vocês, ela pensa assim que vocês é o fim de um engano, de algo que estava escondido, que tem que vir à tona. Essa pessoa, ela saindo de um lugar de sabotagem, tá? Deixa eu pegar mais uma cartinha só. Clarifica o pensamento dessa pessoa em relação à Libra, o louco, tá vendo? E o pajem de copas, excelente. O as de paus e o 3 de copas, excelente. Assim, essa pessoa, ela tem uma mentalidade em relação a vocês, que vocês trazem um novo, um amadurecimento mental, porque essa pessoa tinha muita sabotagem, muita. E assim, pode ser até uma pessoa já madura, tá? Alguns casos aí, uma pessoa que já não é novinha, né? Novinho, mas vivia muito na mentira, deixando contrato sem finalizar, né? Relações aí jogadas. E assim, vocês trazem um movimento novo para essa pessoa. Vocês trazem uma esperança, trazem prosperidade, traz uma energia de colaboração, de cooperação com um grupo. E assim, é uma energia também muito de cura, né? Tem uma energia assim de frescor, de esperança, tá? Vocês trazem um amadurecimento para essa pessoa, tá? Vamos ver aqui qual é a intenção de Libra. 7 de copas e o 6 de copas, interessante. Porque inicialmente eu vejo que vocês querem ficar naquela frequência antiga, tá? Uma frequência assim de vítima, de não posso mudar minha realidade, vou me fechar para isso, a minha vida é isso, não tem jeito. É uma energia assim de nutrir um padrão antigo ligado ao emocional. Sempre vai ser assim, um acordo é assim. E o interessante é que vocês entram no 7 de copas, que o 7 é um fechamento de ciclo, é espiritual. Essa pessoa está no 7 de espadas, fechando um ciclo mental, e você está no 7 de copas, fechando um ciclo emocional e espiritual. Então é Netuno, né? Vocês estão numa frequência netuniana. E essa pessoa está numa frequência de Mercúrio, mais do lado negativo, tá? Enfim. O que é importante? Vocês entender que está finalizando um ciclo de nuvens, de névoas, porque vocês não conseguiam ter uma visão clara. Então, a intenção de vocês com essa pessoa, nem vocês entendiam, tá? Tá muito disperso, pode ser isso, pode ser aquilo, tá. Sabe? Muita coisa dispersa, você fica ali no estado assim de encantamento, de ilusionamento, e você não consegue entender muito bem, né? Mas por quê? Porque tem muito a ver com esses, na verdade, tem a ver com a consequência desses feitiços que muitos fizeram, até os meninos, tá? Eu tenho atendido muitos meninos que fazem feitiço. Muitos meninos que fazem feitiço para a mulher, tá? E aparentemente no social não fazem, tá? Então, toda essa energia netuniana
ela tem a ver com a própria consequência de tanto feitiço, né? Que vocês fizeram a linhagem de vocês, então, para ter ali através da sobrevivência, do mundo mesmo, né? Usou muito do sexo, do corpo, para construir família, para ter proteção na matéria, tá? Através do casamento. Enfim, vamos lá. Então, finaliza, tá? Então, a intenção de vocês, na verdade, não tinha intenção, né? Tanto nebulosidade, né? Conflito, confusão, que vocês se decepcionaram aqui. O 10 de espadas, fui apunhalada várias vezes, várias vezes. E não, aqui tá falando que você simplesmente cumpriu a missão. Você recebeu o preço, né? Na verdade, você recebeu aí o... Então, ó, eu tô tendo dificuldade de raciocinar. Eu acredito que está sendo apagado muita coisa da mente de vocês para que vocês consigam se abrir. Então, aqui está falando que vocês pagaram o preço, né? Do que a sua linhagem escolheu e você também escolheu no passado, porque você tá com uma linha de tempo aberta para voltar, tanto você quanto a pessoa, e permanecer nesse contrato de proteção na matéria, porque tem a ver com a proteção. Usa o corpo, usa o sexo, usa a magia para se proteger na matéria. A família é um modo de proteção na matéria, tá? Então, aqui a intenção de vocês hoje, fora a dor, olha lá, é a dor. Realmente, vocês ainda estão jogados no chão. Vocês estão passando por uma morte ainda mental. Por enquanto, ainda há dor. Vamos ver aqui a intenção dessa pessoa com Libra. 8 de copas e Rainha de ouros. Então, e o 3 de copas. A intenção aqui dessa pessoa com vocês, eu vejo que é uma pessoa que quer soltar qualquer questão do passado, né? Porque essa pessoa, ela foi conjurada por vocês, tá? Então, é interesse dela se libertar disso. Mas ela não sabe, né? A não ser que ela seja um mago, um maga. Aí, um mago, né? E ela saiba disso. Saiba consciente que você veio libertar ela. Mas se não, ela só quer se afastar desse passado. E aqui mostra muito uma pessoa ligada a essa energia da linhagem, do passado, da família. Aqui a Rainha de Ouros está desenhando árvores. Isso tem a ver com a estabilidade, a estrutura, com coisa antiga, antiga mesmo, até de 200, 300 anos atrás, tá? Então, assim, a intenção dessa pessoa é soltar uma frequência do passado e pode ser que tenha a ver com uma mulher de terra, touro, virgem, capricórnio. Tem algo que precisa ser limpo, transformado. Então, é uma pessoa que não quer o passado, tá? Não quer o passado. Vamos ver aqui quais serão os próximos passos dessa pessoa em relação a Libra. Pajem de espadas, muita observação. Aqui mostra uma pessoa que viaja bastante, tá? Essa pessoa tá falando assim que nas próximas viagens dessa pessoa, ela vai ter muita sincronicidade em relação a você, coisas que você disse. E eu vejo que essa pessoa ela vai adquirindo mais experiência, né, sobre quem ela é. Porque
ela vai ter experiências que vai fazer com que ela adquira mais conhecimento de quem ela realmente é. E vai ser nessas andanças dessa pessoa. Eu vejo essa pessoa observando muito vocês, né? Tem uma observação, só um minuto. Voltei. Essa pessoa observando muito vocês e aqui muita coisa sendo revelada para essa pessoa, tá? Muita, sim. Eu vejo que o boom dessa pessoa a nível mental, sabe? É uma pessoa que se sabotava muito, assim, muito mesmo. Tem uma questão também de copiar as pessoas, tem um negócio de copiar aqui, que vai finalizar. Sabe, essa pessoa, ela precisa desenvolver uma identidade. Então, os próximos passos em relação a Libra, 6 de copas e 9 de ouros. Tem uma questão ligada à árvore. Essa pessoa pode ter uma tatuagem de árvore, essa pessoa pode se mudar para o campo daqui a uns tempos. Essa pessoa tem uma questão de contato com a natureza ou com a árvore genealógica. Pode ser que essa pessoa volte no país de origem da linhagem, tá? Essa pessoa ela precisa se conectar com um lugar que é um portal. Isso é tudo inconsciente, né, gente? Para quem é inconsciente. Voltar num lugar que é um portal, que vai fazer com que essa pessoa ela rompa essa estrutura também com a linhagem. Porque eu tô sentindo aqui que o problema maior de vocês, agora 10h55, o problema maior de vocês está nesses contratos com a linhagem de vocês, tá? Tanto você quanto a pessoa tem. E aqui ambos têm que ter uma identidade própria, que não tem, tá? Então, os próximos passos em relação a você é observação. E o eremita, só olhando e investigando, tá? É alguém que vai investigar bastante. Uma coisa bem legal aqui é que essa pessoa ela vai fazer algumas viagens nos próximos meses. E assim, ela em toda viagem ela vai se encontrar com você de certa maneira, através de algo que você falou. Você é uma parte muito importante do processo de despertar dessa pessoa. A pessoa está despertando espiritualmente, tá? Vamos ver aqui os próximos passos de Libra. 3 de ouros e um as de espadas. Bom, vocês vão cortar essa nebulosidade, pensamento vai ficar check, né? Vocês vão cortar esses contratos, pelo que eu estou entendendo. Aqui fala que em breve vai ter algum tipo de reunião, você com outras pessoas. Nessa reunião tem um casal, tá? Tem uma questão ligada a um casal. Esse casal, de certa maneira, vem cobrar alguma coisa desse antigo contrato. E eu vejo aqui que vocês vão falar alguma coisa para esse casal desse antigo contrato, que é o que vocês estão quebrando. Pode ser alguém da sua família. E vocês vão falar que querem seguir sozinhos. Aqui tem a ver com esse acordo da parceria. Esse casal vai cobrar isso de vocês. E vocês vão falar, não. Eu saio desse 3 de ouros, que é a comunidade, e vou por 8 de ouros. Eu quero me nutrir, eu não quero mais a colaboração dessa comunidade. Se for o preço, eu ter que continuar com esse contrato que dar prazer para o homem. Ou dar prazer para o meu parceiro, parceira, para que eu seja protegido na matéria. Essa vai ser a nova verdade de vocês com esse grupo, né? E aqui eu vejo que a partir do momento tá doendo mesmo minha cabeça, que essa parte aqui
Tá mexendo muito com a parte de domesticação de vocês. Vocês vão iniciar um novo movimento na matéria, totalmente diferente. E aqui vocês vão encontrar com a água. A partir do momento que vocês cortam esse vínculo ligado a esse contrato, esse conjuro que vocês fizeram, várias linhagens, você encontra essa água, que é você poder se realizar emocionalmente, porque daí você vai conseguir preencher lacunas que vocês tinham, tá? Até mesmo a questão de saber processar sentimentos, muitos de vocês não sabem. Vamos ver a consequência desses próximos passos de Libra, Rainha de Paus e o 6 de Ouros. Então, aqui está falando de muita prosperidade na vida de vocês, estudo, empreendimentos. Na matéria, vocês vão passar por uma onda aí de muita prosperidade. Alguns de vocês têm uma Rainha de Paus, Áries, Leão, Sagitário. Pode ser uma mágoa, pode ser alguém mística, pode ser uma bruxa, pode ser uma feiticeira, pode ser uma mãe de santo, pode ser alguém, um anjo caído, é alguém do espiritual. Vocês têm algum tipo de dívida com essa pessoa, tá? E o Rei de Ouros. Vocês têm algum tipo de dívida com essa pessoa. E o 2 de Espadas. Só que a dívida de vocês com essa pessoa é diferente da dívida com essa outra pessoa. Aqui tem a ver com o material, o que vocês ofertam para essa pessoa, tá? Tempo, nutrição e financeiro, tá? Olha lá, e o As de Espadas confirmando, e o 10 de Ouros. Aqui tá falando que talvez vocês não tenham essa ideia agora, mas mais para frente vocês vão ter. Porque vai sair a verdade também. Essa pessoa, ela tem algum tipo de sincronicidade também com vocês. Então, é outro fechamento de ciclo. O que eu tô vendo aqui, como vocês são de Libra, as linhagens de vocês fizeram muitos pactos sociais para serem aceitos. Então, provavelmente, essa sociedade que foi criada, que a gente tem hoje, vocês e Capricórnio estão junto e misturado, a nível de pactos, para se manter até hoje, respeitados, protegidos. E aqui, com essa Rainha de Paus aqui, é outro pacto que vocês tinham com místicos, magos, feiticeiros, para vocês se manterem fortes, tá? É isso. Bem profunda essa leitura de vocês, hein? Bem profundo. Vamos ver aqui. Fala que vocês vão finalizar um monte de perrengue aí de vocês. Vamos ver quais serão as consequências dos próximos passos dessa pessoa. Essa pessoa, ela vai entrar num momento de criação. Essa pessoa vai passar por uma transformação mental, tá? Tem uma energia ligada aqui, uma criança ou alguém mais novo, que essa pessoa precisa colaborar com o crescimento, tá? E o Rei de Espadas, Rainha e Rei de Espadas. E aqui é a energia da criação e da cura. Basicamente, o contrato de vocês com essa pessoa é mental. Tem a ver com o sistema de crença dessa pessoa, a mentalidade dessa pessoa. O quanto essa pessoa, ela mente. Porque é uma energia de mentira que essa pessoa tem, tá? De engano, de trapaça. E vocês entram com essa energia aqui de Pajem de Copas, que é uma energia totalmente genuína. Então, vocês despertam a criança nessa pessoa. Então, a consequência dessa andança dessa pessoa, a consequência dessa pessoa voltar
porque é uma pessoa que logo, logo vai voltar para a terra de origem. Essa pessoa volta para a terra de origem para cortar um ciclo, se ela já não está lá. E a consequência vai ser essa finalização com esses pactos. E essa pessoa volta numa nova frequência e deixa um carrego, um peso antigo. Vocês podem estar lidando com alguém de Sagitário, tá? Um centauro aqui, metade homem, metade animal, cavalo. Podem estar lidando com um estrangeiro, um professor, alguém que tem um conhecimento grande. Essa pessoa vai deixar essa carga. Vamos ver a conclusão dessa pessoa em relação a Libra. O homem verde aqui, que é o imperador. E o carro. E os enamorados, gente. Aqui totalmente espiritual esse encontro, tá? Caiu no chão ali. 4 de paus, 3 de espadas e o 2 de copas. É totalmente espiritual o encontro de vocês. Mostra que tem muita mágoa ligada à família, à estrutura, a uma casa. Tem um negócio ligado a uma casa aqui. Tem uma questão ligada a irmãos, primos, parentes. Aqui entre você e essa pessoa. E aqui tá mostrando que tem uma questão ligada à figura paterna, materna também, mas tem muito mais a ver com a linhagem materna, tá? O pai, a figura atual. A família materna, linhagem, tá? Tanto de vocês quanto da pessoa. Aqui tá falando que é cura mesmo, tá, gente? Isso aqui é muito profundo. E Libra e o diabo. Foi a história que já foi falado, ó. Capricórnio e Libra. Aqui foram acordos sociais que tanto a sua família quanto a família da pessoa fizeram para se manter nessa terra, protegidos, tá? E vocês estão quebrando juntos, juntas. Vamos ver a conclusão. Libra, 8 de ouros, 3 de copas e o 5 de ouros. E o as de paus. Olha, Libra, muito trabalho ligado a um grupo. 5 de ouros. Alguns de vocês podem estar se sentindo solitários, sem apoio e doentes, tá? Tem a ver com o processo aqui. Processo que vocês estão passando a nível espiritual. Aqui, ó, vocês estão relutantes para soltar essa estrutura, tá? Energeticamente. Então, ataca a parte física ou dificuldade financeira para alguns casos, tá? Então, nesse momento, vocês estão se livrando dessa energia do diabo, desse acorrentamento ligado à energia água, tá? Mas é energia água de manipulação. E o 4 de copas, há uma tristeza aqui, e o 10 de copas, porque a maioria de vocês não sabe viver de outro jeito, né? Tá condicionado, mas aqui o espiritual tá ajudando vocês. E de uma hora para outra, vai ser tudo muito rápido, vai ter uma liberação da frequência e vocês entram na energia da imperatriz. Essa pessoa tá entrando na energia do imperador e vocês vão entrar na energia da imperatriz. É que é a criatividade, a segurança na matéria, mesmo estando sozinha ou sozinho, tem muita prosperidade. Você é um ser abundante, seguro, né? Então, vocês têm uma ascensão na matéria. E essa pessoa também, tá? Vamos ver o que está oculto. O que está oculto. O que está oculto a pessoa em relação a vocês.
Rainha de Paus, você é um ativador espiritual. O As de Paus e o 5 de Copas. Bom, o que está oculto a essa pessoa é que vocês têm uma aliança ligada ao passado. Não vejo que essa pessoa é consciente, tá? Se for 1% consciente. E que vocês estão num processo de atingir um equilíbrio através do esmero, através da lapidação aqui, do esforço. Essa pessoa, ela não vê que vocês estão num processo de curar, de se entender, tá? De se conectar ao espiritual. Essa pessoa não sabe. Não sabe do seu 7 de copas, da sua confusão. Não sabe que vocês estão no processo de aprendizado de quem vocês são. Um novo acordo na matéria, um novo trabalho. Que vocês estão se despedindo de uma grande memória, sabe? O elefante aqui tinha algo muito grande que vocês estão se despedindo a nível mental e superando. Iniciando uma nova conexão com um grupo. Essa pessoa não sabe nada sobre você nesse sentido. Vamos ver o que está oculto a Libra sobre essa pessoa. O carro, essa pessoa está mudando, viagem, deslocamento, veio 2 vezes o carro. Então, essa pessoa, ela está num processo antigo de muito tempo, tentando resolver uma questão aqui de irmãos ou de uma parceria ligada ao passado. Faz muito tempo que essa pessoa está nessa jornada de deixar o passado. É algo muito grande, e assim, tem uma questão ligada a filhos também aqui, irmãos. Tem um acordo muito forte com amizades, com um grupo. É uma pessoa que tem muitos contratos kármicos, viu, gente? E é uma pessoa que vive em 2 realidades. Aqui a gente tem 2 castelos, um de cada lado. É uma pessoa que vive em 2 realidades paralelas. Essa pessoa vive em 2 linhas de tempo, tá? Uma linha de tempo dessa pessoa é o lado dark, o outro é o lado luz, tá? Vocês são do lado luz, mas vocês também têm a questão da linhagem lá. É isso. Essa pessoa, ela tá tentando entrar no meio, tá? Ela tá no meio, tentando achar um equilíbrio. O que está oculto, a Libra sobre essa pessoa, a Lua, tá vendo? E o 10 de paus. Gente, essa pessoa carrega muito, mas muito peso emocional. Muito, mas muito. Tem uma questão aqui, ó, ligada ao pai e mãe. Ou um casal de água aqui, meu Deus. Pai, mãe, irmãos, primos, parentes. Chega meu dente, dói. Morte. Essa pessoa carrega, sabe o colecionador de ossos? Essa pessoa, depois vocês pesquisam nas mitologias, os colecionadores de ossos. Meu Deus do céu. Essa pessoa, ela carrega muito peso. E tem muita coisa do passado, muita coisa sobre a infância, questão sexual, tem muita coisa, gente. Assim, aqui é aquele tipo de situação. Se você fosse saber a verdade, você não abriria nem a boca para falar nada, né? Porque aqui tem muito peso, principalmente ligado à linhagem feminina, tá? Tem muita coisa em relação ao feminino, muito peso que essa pessoa carrega.
é uma pessoa que carrega um bonde, assim, de peso mesmo, tá? Uma pessoa que pode ter vícios, é uma pessoa que tem uma lembrança de uma mulher muito forte, assim, desde a infância, tem um peso, assim, sabe? E essa pessoa tá soltando tudo isso, tá soltando. E o 6 de copas e o as de copas. A união de vocês traz tanto para você quanto para essa pessoa a renovação com o espiritual, a aliança com a criatividade, com a liberdade, com a esperança. É assim, não é uma conexão banal, nenhuma são, né? Nenhuma é. Mas aqui é muito profundo. É muito profundo. Eu, sinceramente, é que eu tenho outra cabeça, né? Mas esse tipo de conexão é você ajoelhar e agradecer. Agradecer por você estar tendo essa oportunidade. Tá? Vamos ver qual que é o bloqueio de Libra. Nesse momento, a estrela e o 6 de ouros. Então, tá bloqueado aqui algum tipo de confirmação, parece, espiritual para vocês. Espiritual não vai te dar nenhum sinal concreto na matéria que isso é real, tá? O desafio, Rainha de Espadas e o 9 de Espadas. O desafio vai ser vocês encontrarem a felicidade nessa frieza que vocês estão. E uma mulher de ar, Gêmeos, Libra, Aquário, do passado. Vai ser um grande desafio, tá? Mas essa mulher também traz a quebra do contrato, tá bom? Ela vem fazer a cobrança. A bênção, 5 de espadas e a torre. Vocês vão finalizar com o contrato, vocês vão deixar 2 pessoas para trás, um casal ou 2 pessoas aí, vocês não vão fazer mais parte de algo. Cai um rei e uma rainha no chão, tá? Cai. Vamos ver aqui o bloqueio dessa pessoa. 5 de paus e a roda da fortuna e o 10 de copas. Tá bloqueado qualquer tipo de conflito ligado à família. Não vai mais acontecer. O desafio, 2 de copas e o 10 de espadas e o pajem de ouros. O desafio dessa pessoa tá nas conexões, tá? Não vou colocar só vocês. Nas conexões que essa pessoa já se conectou com pessoas com afinidade. É claro, não é igual o caso de vocês, mas nas conexões essa pessoa sempre termina aqui cercado de acordos espirituais e cheio de espadas nas costas também, e há muito tempo, com figuras de autoridade da família. Essa pessoa ela teve muito abandono, muita rejeição na vida dela. Uma pessoa que carrega um bonde, tá? Sozinha, passou momentos de problema de saúde, sem apoio, crise financeira, teve um monte de coisa aqui, tudo sozinho. Vai desligar o celular, deixa eu ver. 5%. Eu vou carregar um pouquinho. Gente, eu voltei. Então, a questão aqui dessa pessoa é uma pessoa que tem muitas cargas, foi deixado muito sozinho, teve que lidar com muita coisa sozinha, perdeu muita coisa, não entendeu muita coisa, tá? Tá falando que o grande desafio dessa pessoa é confiar em alguém, tá? Confiar, se doar.
Vamos ver aqui a bênção dessa pessoa. 10 de copas, uma nova família e missão cumprida. E aqui o mago. Essa pessoa ela vai poder manifestar a cura dela e tem a ver com a família. E ser feliz de novo e se libertar. Essa pessoa, ela precisa libertar a criança dela. A criança dela sofreu muito, muito. O masculino dela é muito ferido, mas muito mesmo. Muito, tá? E através da troca com vocês, essa pessoa ela recebe o remédio, a cura. Essa pessoa vai renascer, tá? Ela vai renascer nos próximos dias e semanas. Ela pode estar doente, essa pessoa, vocês também, mas vocês vão voltar para o lugar de origem. Essa pessoa ela vai para a terra dela. A pessoa eu posso garantir que ela vai viajar e ela vai para a terra dela. Aí vocês podem falar que eles já estão me avisando, ai, mas ela tá, sei lá, no Iraque e a terra dela, ela nasceu no Japão. A terra dela é ancestral, tá? Ela vai voltar pro portal. É isso. Aqui é uma leitura muito profunda, não é para quem quer, ele vai voltar, ele não vai voltar. Ai, eu quero ele, ele não me quer. Não é para esse tipo de frequência, tá? E nem perca o seu tempo. Ai, não entendi nada. Você não entendeu mesmo. Seu cérebro não consegue atingir isso, tá? Porque isso está além. Além do 2 mais 2 é 4. Tá bom? E não veja isso que eu tô fazendo agora como arrogância, porque não é, tá? Não é mesmo. Simplesmente... aqui é para quem está no doutorado. Você está ainda no ensino fundamental, ciclo 1. E tá tudo certo. Você está desempenhando o seu papel. E eu o meu. Tá bom? Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Para quem quiser fazer essa leitura, eu tenho 2 opções. Ela está no projeto Somos Todos Um. Ela é mais em conta. Só que também vai ser um tempo reduzido. E tem ela no valor normal, que é um tempo maior, tá bom? Aí vocês procuram e para fazer essa leitura, tá? O telefone está na descrição do vídeo, deixa o like, compartilhem, comentem e para quem quiser hypar esse vídeo, espera terminar, clica no comentário, arrasta do lado e clica no botão, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.